O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. O meu convidado de hoje é casado com o Miguel, pai de 3 filhos, aluno de Psicologia, ator, produtor de conteúdos de televisão, criador de conteúdos digitais e consultor e formador em adoção. E se falamos em adoção, é claro que estamos a falar de Gonçalo de Oliveira. Bem-vindo, Gonçalo, ao Código Parental. Obrigado, bom dia. Obrigado eu pelo convite. Obrigada. Neste podcast, Gonçalo, com os meus convidados, estamos a criar oficialmente o Código Parental, em que cada um contribui com uma norma obrigatória. E, no teu caso, se pudesse incluir uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que seria? Olha, assim a primeira coisa que me ocorre é ouvir os nossos filhos e pô-los no centro da parentalidade, porque na verdade é para eles que nós exercemos a parentalidade. Portanto, ouvi-los, fazê-los parte disto, e acho que agora, enquanto aluno de Psicologia, acho que devia mesmo ser obrigatório ler umas coisas sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, para nós percebermos de uma vez por todas que há coisas que se faziam assim antigamente, mas que estavam erradas. E não tem mal nenhum que se fizessem, era à luz do conhecimento que se tinha na altura. Mas era mesmo importante ler qualquer coisinha sobre psicologia do desenvolvimento. Talvez fosse essa a norma que eu incluiria, para que as pessoas percebam o que é o desenvolvimento do cérebro de uma criança e o quanto é que ele pode ser impactado pelas nossas ações. Verdade, ou seja, e também para, como mães e pais, não sermos apanhados, por exemplo, desprevenidos, não é? Com um comportamento que achamos que não é normal, mas que afinal é só expectável. Por exemplo, as birras dos 2 anos, a parte da adolescência ainda não lá cheguei e ainda não quero pensar nisso tão cedo porque me assusta um bocadinho. Deixa-me só dizer-te uma coisa. A investigação não é unânime, mas há uma grande tendência hoje em dia para se dizer que não há birras. Porque a birra tem em si uma conotação e um significado muitíssimo pesado, de manha, de astúcia, de manipulação. Um bebé que chora, obviamente que há de ter por base um temperamento, mas um bebé que chora precisa de nós, garantidamente. Ou seja, está a comunicar uma necessidade. Muitas vezes da única forma que conhece. Que é o colo. Gonçalo, e se fossem os teus filhos a incluir uma norma obrigatória no Código Parental? Qual é que achas que eles incluiriam? Olha, acho que os meus filhos talvez incluíssem os pais dizerem sempre que sim, porque é um tema. O quererem é ouvir o sim. Queremos todos, não é? Pronto. Não tanto os meus, felizmente, mas já agora acho que a generalidade das crianças diria incluir qualquer coisa que tivesse a ver com tempo. Com mais tempo. Tempo em família. Sim. E de qualidade. Sim. Porque infelizmente o nosso dia-a-dia hoje em dia não se coaduna com o ritmo que as crianças precisam. Eu diria a coisa ao contrário. Aceitarmos também que o nosso dia-a-dia não se coaduna é aceitarmos isto como uma condição. O que eu acho que é importante em qualquer estilo de parentalidade é nós termos a consciência de que aquelas crianças não podiam estar ali. Nem umas nem outras. Nem pela via da adoção, nem pela via biológica. E, portanto, não tem que ser eles a pagar a fatura. Portanto, se calhar é importante que arranjemos estratégias. Eu não estou a dizer que é fácil, como é evidente, é difícil. E nos dias a sociedade está num ritmo difícil de tudo isto, mas se calhar era importante repensarmos um bocadinho. Sim, sem dúvida. Gonçalo, fala-nos aqui um bocadinho de como é que surgiu este projeto do Pai para toda a Obra, que atualmente, para além das vossas partilhas aqui mais pessoais, é também um espaço muito importante de partilha de informação para famílias que querem adotar ou que estão em processo de adoção e de acolhimento também para essas famílias. Certo. O Pai para toda a Obra atualmente é, antes de mais, um projeto sobre parentalidade. E porque a parentalidade que é exercida pelos pais e mães pela via biológica nem sempre se adapta à parentalidade pela via da adoção, porque estas crianças são vindas de traumas, de percursos, de vidas, de mochilas muito pesadas muitas vezes,
e portanto temos que ter aqui como que uma parentalidade terapêutica, uma parentalidade reparadora, mas por outro lado aquela que nós exercemos serve para todas. Porque todas as crianças, algures, enfim, não com esta dimensão nem com este peso, mas a parentalidade de uma perspectiva terapêutica e reparadora aplica-se a toda a gente. Portanto, Sim. o Pai para toda a obra hoje em dia é essencialmente um canal de comunicação sobre parentalidade, obviamente que muito dedicado à adoção e à inclusão, desde logo por sermos uma família de 2 pais, 2 filhos, uma filha, todos adotados, um rapaz e uma rapariga negros, e portanto obviamente não podia faltar aqui a adoção. E ele surge um bocadinho por acaso. Ele surge porque eu tenho um primeiro processo de adoção do Duda a solo, muito ligeiro, que correu muito bem, que foi muitíssimo fluido, e o meu filho dizia coisas incríveis, tipo com licença, no miminho que eu preciso de respirar, e assim, umas pérolas absolutamente maravilhosas, e eu comecei a partilhar isto nas minhas redes sociais, e a partir daí comecei imediatamente a ser contactado por imensas pessoas, essencialmente homens gays, para quem eu acho que foi assim uma espécie de luz ao fundo do túnel, de esperança, de um projeto que muita gente achava que não era possível e que de repente era. Eu sou ativista há muitos anos, faço televisão, sempre estive muito ligado à comunicação e, portanto, havia algumas pessoas que conheciam a minha cara de alguns trabalhos e o que acabou por acontecer foi: espera, isto é possível. E eu comecei a partilhar algumas coisas aleatoriamente, as pessoas começaram a procurar-me e a insistir para que eu fizesse um projeto sobre este tema. Portanto, eu diria que a vida deu uma história e as pessoas obrigaram-me, digamos assim, A criar o Pai a criar para o toda Pai a para toda a obra, e obviamente que isto passou a ser um projeto de vida, como é evidente. Porque sei que obviamente consigo chegar a algumas pessoas, consigo ajudá-las de alguma forma. O que ali se diz e se partilha é com base no que os estudos indicam, naquilo que é, enfim, que está demonstrado, e portanto eu acho que a aceitação fala por si, e eu acho que tem sido um caminho feliz. Sim, acho que está um projeto incrível e de certeza que é assim muito inspirador, não é? E nessa altura, se calhar, para outros homens que também pensavam ser pais, pela via da adoção, então se o Gonçalo conseguiu, também vou conseguir. Sim, quer dizer, eu não posso garantir a ninguém que vai conseguir, Claro. até porque a adoção não é para toda a gente. Certo. Aliás, nada na vida é para toda a gente, não é? E, portanto, a adoção não é para toda a gente, de ser pai ou mãe não é para toda a gente, e aquilo que eu tento fazer é mostrar que caminho é este. E isto é um caminho muito duro, muitas vezes, não é? Com muitos desafios, com uma necessidade de adaptação e de empatia, de resiliência muito grande. Se vale a pena, na nossa opinião, vale muito, como é evidente. Agora, possível é, dadas as características, ou seja, o que eu quero dizer é que não é pela homossexualidade que não é possível. Mas pensem bem se é isto que querem, porque É um caminho sem volta. é um caminho sem volta. Espera-se. Espera-se, nem sempre é, mas espera-se que seja. Exato. Gonçalo, esse desejo de adotar uma criança, quando é que surgiu? Já ouvi em entrevistas tuas que sempre quiseste adotar, nunca quiseste ter filhos biológicos, Certo? mas como é que foi aquele clique, aquele momento de, ok, é agora, vou avançar com o processo? Olha, não te sei dizer o minuto precisamente, mas eu tinha uma vida, sou ator, trabalho em comunicação, vivia muito à noite, na altura até tinha um restaurante com espetáculos, e havia uma vida que se ia instalando num sentido de uma forma cada vez mais clara, ou seja, eu tinha 35 anos, a vida estava a passar, eu vivia essencialmente à noite por causa do meu trabalho, deitava-me tarde, acordava tarde e tinha 35 anos. E pensei, está a chegar o momento, o ponto de não retorno, ou seja, se a minha vida continuar desta forma, e desta forma não estava errada, só não se compaginava com ter um filho sozinho, como é evidente. Se a minha vida continuar assim mais 4 ou 5 anos, então provavelmente eu vou ter que abdicar deste projeto. E eu não queria abdicar dele. E portanto, nesse momento, olhei para a minha vida e pensei, é agora. Isto ainda demora algum tempo, ainda tenho aqui algum tempo de adaptação à ideia, e portanto foi um bocadinho por aí. Foi
pela questão do tempo, não lhe vou chamar obviamente relógio biológico, porque não, mas é um bocadinho nesse sentido de, se não for agora, provavelmente eu tinha uma certeza, eu não queria ser pai pela primeira vez depois dos 40. E portanto era importante para mim que esse projeto se concretizasse. Sim. E que dificuldades sentiste nesse processo? Sentiste mais dificuldades porque num primeiro processo de adoção seres família monoparental foi mais fácil quando estavam os dois nos segundos e terceiros processos? Quais foram assim as principais dificuldades que sentiste? Eu passo a vida a dizer isto e depois as pessoas acham que eu romantizo. Eu não senti grandes dificuldades no primeiro processo. Acho que Se calhar para também mim, quando temos as expectativas mais em baixo, não é? Se estivermos a pensar que vai ser um processo muito difícil, muito moroso, com muitos atritos, se calhar também depois faz-nos ter outra perspectiva. não, vamos lá ver. Já há informação suficiente, e eu tenho falado sobre isso, para que as pessoas percebam definitivamente porque é que o processo demora e porque é que ele é complicado. Há 64% de pessoas a querer bebés até aos 3 anos. 64% das crianças que chegam à adoção têm 7 ou mais. Ponto. Quer dizer, os números não mentem, não há nada que se possa dizer contrário a isto. Portanto, as pessoas vão com essa expectativa, obviamente que sabem pouco sobre o assunto, mas também não procuram saber mais muitas vezes. O que é que para mim foi mais difícil? A gestão da ansiedade. Porque, obviamente que agora, olhando para trás, eu acho que aqueles 2 anos e pouco que eu estive em processo foram muito úteis, porque me ajudaram a amadurecer, a planear, a perspectivar, a aprender, a ler mais sobre parentalidade, a querer fazer melhor. Mas claro que na altura é muito difícil, porque tudo o que tu queres é ir, não é? De um ponto de vista mais ou menos teórico, o que tu queres é ir a uma entrevista e vir lá com a criança. Não acontece. Não acontece, obviamente. E ainda bem que não. Sim. Ainda bem que não acontece. Portanto, eu agora reconheço que esse tempo foi muito útil, mas às vezes foi doloroso de viver. Mas é importante dizer, se é mesmo importante dizer, se não há vezes demasiadas para se dizer isto, adoção é sobre crianças, não é sobre adultos. Sim. Portanto, nós somos exclusivamente uma resposta. E é importante dizermos isto com toda a frontalidade e com toda a honestidade e não retirar disto nenhuma mágoa, nem nenhum bad feeling por estarmos a dizer isto. Eu não sou menos pai, nem amo menos os meus filhos por isto. Agora, a adoção é sobre eles, não é sobre nós. Ainda há aqui muitos casais que querem ter filhos e não querem adotar. Sentes isso? Ou seja, famílias que querem ter filhos, que ainda são muito provavelmente casais heterossexuais que acabam de passar por um longo processo sem sucesso de procriação medicamente assistida. Estás-me a falar daquilo que eu disse numa entrevista, de que Também. há muita gente que quer ter filhos, mas pouca gente quer adotar. Acho que há essencialmente pessoas que querem ter filhos e que recorrem por uma ou outra circunstância à adoção. E isto na base não tem mal nenhum, que fique claro. O problema é que quando tu chegas à adoção, ainda hoje tive um almoço com uma grande investigadora sobre adoção aqui da Universidade do Porto, a professora Maria do Charme, e estávamos a comentar isso e eu estava-lhe a dizer, nós temos que decidir em que águas queremos navegar. E se queremos mergulhar no mar, ele tem sal e não dá para tirar. Se não queremos sal, temos que mergulhar no rio, ou na cachoeira, ou na lagoa, mas no mar tem sal. E a adoção é este mar salgado. E é este mar salgado, não porque isso seja mau, mas porque tem as suas características, porque tem as suas vicissitudes. E eu não posso, uma vez lá chegado, ou seja, eu até posso ir com a ideia de que quero ser pai ou mãe, mas é obrigatório fazer uma análise de consciência e uma avaliação do que é isto da adoção, por forma a conseguir ter a certeza de que é aquilo que queremos. Porque são coisas muito diferentes. Ter filhos e adotar são coisas diferentes. Portanto, eu acho que ainda há muita gente que quer ter filhos e mais, há muita gente que não sabe bem no que se está a meter. Não percebe bem a dimensão do que é a adoção. Um desajuste entre as expectativas e a realidade que é a adoção. Sim, completa não será, mas é muito grande, sim. Até porque muitas vezes aquilo que acontece, e nomeadamente em casais que chegam pela via da infertilidade,
aquilo que acontece é que a criança que for adotada está a competir com uma expectativa de uma coisa que nunca aconteceu. E isto não é justo. É um peso gigantesco para a criança que obviamente nunca vai cumprir aquilo que aquelas pessoas idealizaram. Aliás, uma das maiores fontes de sofrimento e de ansiedade é precisamente a expectativa. E portanto eu acho que é mesmo muito importante, uma vez ali chegados, que nós percebamos, ok, isto é outra coisa. E não é mais nem menos, é só outra coisa. E o que é então aqui a adoção? Este processo de adoção, que há aqui um desajuste da expectativa com a realidade. Então, de forma nua e crua, a adoção é uma busca por uma família para uma criança que teve o infortúnio de não poder ficar na família de origem. A adoção é isto. E é isto com tudo o que isto abarca de dor, de sofrimento, de bagagem emocional, de trauma, de desajuste, de atraso do desenvolvimento. A adoção é sobre isto. Idealmente, não deveriam haver crianças para adotar. Portanto, e volto a dizer, o facto de eu dizer isto com esta frontalidade e reconhecer isto com esta frontalidade não faz de mim menos pai, nem retira 1 milímetro do amor que eu tenho aos meus filhos. Mas a adoção é sobre eles. A adoção é uma resposta ao infortúnio daquelas crianças que não, por um motivo ou outro, não puderam ficar na sua família de origem. Sim, até porque as crianças que acabam no sistema de adoção devem vir com uma mochila muito pesada. Pode ser mais ou menos pesada. A mochila trazem sempre e leve nunca é. Depois pode ter... Cabe à família adotiva, se calhar, também saber gerir isso, esse peso o melhor Havia possível. de caber a quem? Exato. Não é? Haveria de caber a quem? À criança não é, porque ela não tem capacidade para se regular, claro. não é? Portanto, é com isso que vamos ter que lidar. Estamos preparados, queremos, temos ferramentas, conseguimos ir à procura da informação, juntar-nos a redes de apoio, elas são frágeis, são poucas, a fase de pós-adoção, então, só a pedido é que nós temos apoio. Essa era a minha questão seguinte, ou seja, se aqui o Estado, o sistema, neste processo de adoção, se dá a formação necessária, o apoio psicológico necessário também? Não. Desculpa a gargalhada. Não dá. Sim. Não dá e Mas não há, dá. há uma formação inicial, Há pelo uma menos. formação não é? inicial. Mas é só essa inicial? Não. Há uma formação inicial que antecede inclusivamente a entrega do processo. Depois, durante o período de estudo de candidatura, que são 6 meses, que é outra questão, não há uniformização, não há um protocolo de avaliação dos candidatos, é mais ou menos ad hoc, no Norte faz assim, depois no Sul faz assado. E depois... E no Norte e no Sul, se calhar também dependendo do técnico em questão, não é? Exato. Eu já disse isto publicamente. No segundo processo de adoção, a psicóloga perguntou ao meu marido qual de nós era mais mãe e qual era mais pai. E não contente com isto, e quando ele lhe disse, eu não estou a perceber o que me está a dizer, ele respondeu qual é mais disciplinador e qual é mais afetuoso. Quer dizer, uma mulher que, e agora enquanto estudante de psicologia... Essa pergunta tem muitas camadas. Esta pergunta, quer dizer, não tem, nem sequer é uma cebola, é um campo, é o campo das cebolas, com tantas camadas que tem. E estamos a falar de uma mulher que estudou psicologia, portanto, quer dizer... Psicóloga, à partida, não é? Eu recuso-me um bocadinho a chamar-lhe psicóloga, não é? Acho que ela estudou psicologia, com certeza, porque ela tem que ter uma licenciatura. Ser psicóloga é outra coisa. E, portanto... Neste caso concreto, nós temos um apoio durante o período de pré-adoção, que é desde que a criança nos é confiada até que vamos a tribunal requerer a adoção daquela criança, e é onde, sendo que isto para as crianças, correndo tudo bem, é uma minudência que eles nem se apercebem que está a acontecer, não é? Para eles são nossos filhos desde o dia que lá entram. Certo. E para nós também. Mas pronto, depois há uma série parte jurídica claro, a tratar. Claro. E mais as nacionalidades se não forem portugueses, aquelas coisas, mas quer dizer, isto são coisas que eles nem se apercebem. A partir do momento em que é decretada, em que há a sentença decretada sobre a adoção, acabou o apoio. Só se nós pedirmos, e são coisas muito específicas, ou seja, não há uma estrutura de apoio. Não há uma clínica multidisciplinar com neurologia, psiquiatria, psicologia, sei lá, desenvolvimento, todas aquelas questões que à partida podem eventualmente ficar comprometidas com
com a história de vida destas crianças, isso não existe nada. Existem depois grupos, existem pais para toda a obra, existem grupos de apoio de uma forma mais ou menos informal que vão tentando colmatar estas falhas, mas isto é claramente uma grande falha do sistema. claro, Sim. claro. Devia haver Inclusivamente, para teres uma ideia do que isto afeta a nossa vida, estas crianças, e agora e bem no novo decreto-lei que saiu sobre o acolhimento, as crianças vão passar a ter prioridade de ocupação de vaga nas escolas da zona de residência. Nós não temos isso. As crianças se chegam a meio do ano e vêm de outra cidade, porque podem vir de qualquer parte do país. Não têm vaga. Podem não ter podem vaga. não ter vaga. E não há nada que implique, Sim. que obrigue a esta discriminação positiva de quem não é beneficiá-lo, é dar-lhe um mínimo do que ele não teve a vida toda. Certo. Porque aqui as inscrições nas escolas públicas são aqui São quando são. na altura do verão, não é? E não há só processos de adoção na altura do verão, é durante o ano inteiro. Claro, obviamente, quer dizer, os nossos filhos mais recentes, o Isas e a Cacá, chegaram em setembro. Ou seja, quando estava a iniciar o ano letivo. Sim, eu também não posso tratar de nada até que me seja dado o certificado de pré-adoção e até que tenha um documento do tribunal a dizer que a criança me está confiada. Certo. Quase que ficam ali num limbo, em banho-maria, Ou seja, nesse período. nós sabemos em julho que eles viriam, eles chegaram a 4 de setembro. Porque, entretanto, com férias e com ajustamento de agendas e do nosso lado também o ajustamento da expectativa do Duda, que já cá estava, e a preparação para a recepção dos irmãos, foi aqui cerca de 1 mês e meio até os podermos conhecer. E o que é que eu faço a 4 de setembro? Com as escolas a começar dali a uma semana. E, portanto, a falta de apoio é não só direta em relação a apoio clínico, mas também... Apoio no geral, exatamente. em tudo. Sim. Exatamente. E falando agora aqui da chegada dos irmãos mais recentes, como é que foram aqui os primeiros encontros? Já te ouvi a fazer uma analogia muito boa do período pré-adoção, que é quase como quando temos filhos biológicos, aquele momento estamos na maternidade, em que temos os enfermeiros a ajudarem-nos com tudo, aí teriam os técnicos a ajudarem com tudo, mas que ali ao fim de uns dias, quer sejam filhos biológicos, quer sejam filhos adotivos, força, vão à vossa vida, desenrasquem-se. Olha, isso aconteceu-me, eu creio que é de ter dito isso, particularmente em relação ao Duda, até porque eu estava sozinho a 400 km de casa. Sim, sim. Portanto, o momento a partir do qual se fecham as portas daquele carro e agora vai não sei quantas horas até Lisboa sozinho com uma criança de 4 anos, que a partir de agora é responsabilidade tua, é assustador. Sim. É profundamente assustador. Esse primeiro impacto do segundo e da terceira foi menos, mas esse primeiro impacto é um susto. Eu acho que deve ser mais ou menos o que os pais e as mães sentem quando quando entram em casa com o ovo, com aquele mini ser Sim. pela primeira vez, deve ser profundamente assustador. Portanto, nós estamos ali numa incubadora, tenho uma criança de 4 anos dentro do carro que é meu filho, que me chama pai, e entramos na autoestrada e ele disse-me preciso de ir à casa de banho, e eu gelei. Do segundo e do terceiro já foi Mais leve. mais leve, sim. Também já estavam em casal. Já estávamos em casal, já tinha o Miguel e portanto já foi. E pronto, é como na parentalidade biológica, pai de primeira viagem é pai de primeira viagem e isso nunca mais se repete. Sim. Isso é... Ao segundo e terceiro acaba por ficar mais fácil, ou pelo menos nós é que aceitamos o desafio com menos medo. Sim, sabes que eu acho que há coisas em que é francamente mais fácil serem mais, por exemplo, porque brincam uns com os outros, porque se libertam um bocadinho de nós, mais do que nós deles, mas libertam-se um bocadinho da dependência de só nos terem a nós para brincar ou brincarem sozinhos. E portanto eu acho que há muitas coisas em que ter irmãos facilita a vida dos pais. Há outras, é o triplo do dinheiro, é o triplo da roupa, é o triplo de tudo, não é? Que é bem evidente. É tudo a triplicar. Portanto, claro que tem coisas em que é mais difícil, mas não sei, nem eu nem o Miguel queríamos filhos únicos. Vimos os dois de famílias muito grandes. A minha mãe tem 3 filhos e 9 netos. E temos famílias muito grandes. O Miguel tem mais de 50 primos.
E eu também tenho muitos e, portanto, para nós era importante que fosse mais Mais do do que que um. Há aqui, relativamente à adoção, há, assim, o grande elefante na sala é o tempo. Uhum. Quanto tempo demora? E, Então deixa-me devolver-te a pergunta. Para quem? Para a criança? certo? É porque é isso que importa. Sim. E nós temos Sim. que meter isto na cabeça de uma vez por Muito todas. aqui na visão da sociedade aqui adultocêntrica, não é? De demorar Completamente. muito tempo para Demora quem muito quer tempo para adotar. quem? Pois, para quem quer adotar, O não que me é? preocupa em termos de tempo na adoção é o tempo que uma criança está à espera de uma decisão Sim. judicial. Isso é que me preocupa. O que me preocupa na adoção é o tempo que uma criança está numa casa de acolhimento a abobrar sem projeto de vida definido. O que me preocupa é que a criança seja retirada à família de origem sem que se faça rigorosamente nada com a família de origem e se espera que, por obra e graça do Espírito Santo, aquela família aprenda durante 6 meses aquilo que a vida não lhe deu ferramentas para ter. Portanto, estamos a falar de que tempo? Certo. É porque são estes tempos que interessam. Quanto tempo é que é legítimo que uma criança espere por um projeto de vida? Quanto tempo é que... Porque o processo é sobre elas. Sim, E quando sim. falamos do tempo da adoção, estamos a falar... vamos lá ver, eu não estou a desvalorizar a angústia, a ansiedade associadas a estes tempos de espera. Mas também, não, até para a proteção das próprias crianças, não podem ser processos rapidíssimos, não é? Porque tem que haver aqui algum tempo para análise A da análise são família 6 meses. candidata. Sim. A análise são 6 meses. O problema não é a análise. O problema é aquilo, a conversa é circular e às vezes tenho de estar sempre a dizer o mesmo. As pessoas não querem adotar, querem ter filhos. Certo. Por isso é que chegam lá a pedir o que não existe. As pessoas querem o que não existe. E até te vou dizer mais. Eu até acho que a antiguidade por si só não devia ser critério. Porque nada me garante que uma família que entrou no sistema ontem não seja muito mais capaz do que uma família que está no sistema há 9 anos. Mas aquele processo de avaliação de 6 meses, não é? Também depois, não sei, qualifica as famílias com uma espécie de ranking ou não? É só mesmo antiguidade É só mesmo, quer dizer, o critério é sempre a antiguidade. Claro que dentro da antiguidade pode haver uma família mais competente que entrou no sistema há menos tempo. Mas o critério de base é sempre a antiguidade. E eu acho que devia ser exatamente ao contrário. Pois. Ou seja, se é em igualdade de circunstâncias, devia ser pela competência. Portanto, também aplicar aqui a meritocracia. Ai, meritocracia, sim. Não, Né? exato. Se uma família tem mais competências, se calhar Obviamente. vai passar Porque deveria passar à frente. Estamos a pôr... Porque repare, a adoção é sobre quem? As crianças. Então, temos que... e o tempo como critério responde às necessidades de quem? Dos adultos. Portanto, vamos parar de responder às necessidades dos adultos e responder às necessidades das crianças. Mas o que também aquelas crianças precisam é de adultos competentes. O mais competentes possível. Portanto, é a competência que tem que estar na base da avaliação. E para isso temos de ter técnicos bem formados não é a nível educacional, é academicamente bem instruídos, por forma a conseguir avaliar as pessoas de uma forma profunda, correta, capaz, e temos que ter a coragem de dizer que não. Quando a pessoa não se enquadra, temos que ter a Mas há essa coragem. possibilidade. Dizem que não. Ou não. Haverá, mas eu não conheço Residual. muitas vezes em que ela tenha sido usada. Parece-me, não sei, aqui é uma percepção minha, mas parece-me que a coisa tem que ser muito gritante para se Para dizer não que ser não. aceito. Sim. Sim. E lá está, que esta questão, né, fala-se aqui muito do tempo, que os processos de adoção demoram, mas lá está, tem a ver provavelmente com aquela questão do desajuste das expectativas Claro. com a realidade. Claro, as pessoas que chegam ao mar e querem dar um mergulho, mas não querem o sal. Era a analogia que eu te fazia há bocado. Sim. As pessoas querem ter filhos. E depois há aqui outra questão que é muito pertinente, que é porque é que muitas pessoas têm estas pretensões, ou o que é relatado pelas pessoas que têm estas pretensões? Quer bebé porque vem com menos vícios, são coisas pérolas que se ouvem. Se for mais pequenino eu consigo moldar. Gente, o que se molda é barro. Isto são crianças, não há nada para moldar aqui. Portanto, os argumentos que são usados para se querer, por exemplo, crianças mais pequeninas,
vão ao encontro de uma tentativa de disfarçar a adoção e aproximá-la da biologia. Esse motivo também, é também por esse motivo que a maioria das pessoas não aceita, não quer crianças de outra cor de pele, de outra etnia, porque aí a adoção fica visível. Se alguém que está a adotar não quer que a adoção seja visível, alguém, por favor, que se levante e diga a essa pessoa que essa pessoa não deve poder adotar. Ainda há muito aqui este estigma da adoção. Para te dizer concretamente, eu por acaso em relação à etnia não tenho dados de cabeça, em relação à idade, como fiz um vídeo muito recentemente sobre as pretensões de 1/3 das pessoas, de 2/3 das pessoas e versus os 2/3 de crianças que chegam à adoção, esses números tinha presentes. Os da etnia não tenho, mas andará, acho que, se não me engano, no relatório do CNAD 2023, no melhor ano de sempre, andava à volta de metade, era cerca de metade das pessoas que aceitavam crianças de outra etnia que não caucasiana. E há fortes indícios de que isto acontece para que a adoção não se note. Porquê que eu me quero ir enfiar num sítio que não quero que se note que eu lá estive? Passando esta fatura final às crianças, porque são sempre as crianças que vão pagar esta fatura. Então façam o favor, fiquem em casa, não se incomodem, é o que eu acho. Nas famílias que vais acompanhando, que querem iniciar ou já iniciaram aqui estes processos de adoção, quais é que sentes são aqui as principais dúvidas e dificuldades que as famílias têm quando estão a iniciar este caminho? Olha, há uma ideia generalizada de que isto é uma travessia de deserto, de gente a entrar-nos pela casa adentro e a abrir-nos as gavetas dos armários e os processos não andam. E a vasculhar a vida A toda. vasculhar a vida toda. E há aqui uma ideia de que os processos não andam pela inércia destes serviços. Isto é uma rotunda mentira. O processo de adoção tem um estudo de candidatura previsto na lei de 6 meses. Há situações, e porque o país corre a várias velocidades, não é sempre o mesmo. Há situações, eu sei, têm-me chegado inclusivamente situações reportadas de estudos de candidatura que ao fim de um ano ainda nem sequer começaram, mas isso não é aquilo que a lei define. E não é por isso que as pessoas andam atrás de nós muito, não é nada disso. Ou seja, o estudo de candidatura tem um tempo. É evidente que em grandes centros distritais como Lisboa, Porto e outros, não quero falar concretamente mais nenhum, mas pelo menos nestes dois as coisas andam mais ou menos dentro dos timings previstos. Mas há um mito que as pessoas acham que é como o processo demora, acham que o processo demora porque aquilo não avança funciona. e as exigências técnicas. Pessoal, nada disso. Nada disso acontece. As pessoas são avaliadas no tempo que são e mesmo no fim já que queremos tanto falar de tempo e de ocupação do lugar na lista de espera, uma vez considerado apto para a adoção, o dia que integra a lista de espera é o dia que entregou o processo. Ok. Portanto, o tempo está a correr. Mesmo Está a que contar. está a contar. Portanto, é um dos mitos que eu mais ouço. E outro é o tempo. Quanto tempo é que isto vai demorar? Pois. Essas são as principais dúvidas que as famílias Sim, eu têm. diria que sim. Quer dizer, quem quer saber sobre, não é? Depois há outras famílias que já estão em processo ou que estão a passar ou passaram por períodos muito duros com as suas crianças, porque pelos desajustamentos naturais que a criança pode trazer, e portanto aí são dúvidas mais concretas de aconselhamento, porque entretanto eu fui estabelecendo algumas parcerias em várias áreas, pediatria, neurologia, psicologia. Tenho várias pessoas em quem confio, para quem encaminho pessoas quando elas precisam de situações Para o tal apoio, mais devia ser o Estado para o tal a apoio que devia ser o proporcionar. Estado a proporcionar. E não é assim. Não, E a nível- é pouco compreensível na medida em que nós poupamos dezenas de milhares de euros por ano ao Estado, Sim. retirando estas crianças do sistema. Não estou a dizer que adotamos por isto,
Mas isto acontece Sim, como é verídico. consequência, Sim, 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 não é? sim. E portanto, se calhar era. Devia haver algum apoio, um Sim, mínimo que seja. eu nem falo financeiro, eu não quero dinheiro para Sim, ter sim, não, filhos. apoio, mas psicológico, acompanhamento. Ainda que também não fosse descabido numa fase inicial, Sim. hum, até porque outra questão é, há uma série de apoios que o Estado dá a nível de abono, não é que seja muito expressivo, mas, por Uhum. exemplo, a nível de abono, ele é majorado até aos 3 anos. Se eu adotar uma criança com 7, Pois. o valor do abono que ela vai ter é de uma criança de 7 anos, pese embora todo o aporte financeiro que isso me implica, a montar um quarto, a comprar cadeiras auto, Uhum. ou seja, todas as despesas inerentes à chegada de uma criança nós também temos. E vão E acontecer não aos ter, 7 e vão aí. acontecer aos 7. E como a lei não prevê situações excepcionais, Uhum. aquilo que acontece é que nós lá temos à nossa espera aqueles 12,53 €, Quando whatever. se tem acesso ao Quando abono se de tem, família, quando se porque às tem. vezes, né, Sim, sim, sim. para o Estado, para a questão do abono de família, muito facilmente somos considerados como uma família rica Sim, para sim, não ter sim, sim. acesso ao abono de família. E a nível aqui de mitos no âmbito da adoção, por exemplo, é verdade que tem que haver um quarto para cada criança? E que lá está, e que nos vasculham a vida toda. Eu acho que há aqui. Olha, eu vou Acho que é um tema que há tão pouca informação, não é? Que depois criam-se estes Há mitos. dias eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, no Pai para Toda a Obra, e uma pessoa perguntou-me: Uhum. é preciso ser rica? É preciso ter casa própria? Sim. Casa Ou comprada? se pode ser arrendada. Bom, eu vou-te dizer, hum, eu nesta fase adorava que fosse obrigatório ter um quarto para cada criança e duas Uhum. casas de banho, porque Uhum. nós não temos Certo. e dava-nos muito jeito. Portanto, não, claro que não. Não existe. Se o processo for bem conduzido, e Uhum. porque eu não posso falar, eu posso falar por aquilo que está idealizado e aquilo que está em projeto do que é adoção, não é? Depois, como é que cada técnico ou técnica executa, há gente competente e incompetente em Uhum. todo lado, como é evidente. Ahm, mas não tem que ter, deve haver outras questões bastante mais importantes, como a preocupação de centrar todo este assunto na Uhum. criança e olhar para a criança mais do que ter um quarto para cada criança. Isso é Sim. mentira. E como é que é aqui a conciliação da vida profissional com a vida familiar? A adaptação aqui da rotina, do dia a dia, quando passamos para um filho e depois para dois e três? Nós não sabemos o que é ter dois, sabes? Nós Pois, foi um e depois mais dois. sim. Portanto, ainda há dias nos cruzámos com uma amiga do Miguel e ela perguntava: vocês não acham que passar de 2 para 3 é imenso? Não temos ideia, Não nunca não sabemos. sabemos. É quase como quando há gêmeos, não é? É exatamente, pronto. Hum, a conciliação, quer dizer, nós fazemos muita questão de fazer parte da vida dos nossos filhos. Ou seja, somos privilegiados do ponto de vista profissional, no sentido de termos ambos, de estarmos ambos ligados a empresas e a pessoas e a atividades que nos permitem gerir horário. Uhum. E portanto somos nós que vamos buscar à escola, salvo algumas exceções, como ter que vir ao norte e Uhum. eles ficam com os avós, como é evidente. Mas há obviamente essa dificuldade, mas eu acho que também é importante que nós tenhamos disciplina e rotina Uhum. para conseguir fazer esse acompanhamento. É evidente que, por exemplo, nesta fase da minha vida, eu trabalho como produtor de conteúdos Uhum. de televisão, faço espetáculos, tenho o Pai para Toda a Obra, estou a fazer uma licenciatura, tenho 3 filhos. Uhum. Claro que isto é imenso. E, portanto, isto exige uma disciplina muito grande. Aquilo que eu faço, por exemplo, é, se eu estou em casa e tenho trabalho para fazer, ainda tenho trabalho para fazer, mas está na hora de os ir buscar ou de jantar, aquilo que eu tento fazer é aproveitar aquele pequeno bocado, de uma hora ou duas, com eles e depois, quando os vou deitar, regresso ao trabalho. Às vezes é tão inadiável que não consigo e tenho que Uhum. fazer, às vezes até me levanto mais cedo da mesa para fazer. Mas, quer dizer, é quando estar. Sim. Estar efetivamente presente. Estar efetivamente Sim. presente, ver um filme com eles, ir buscá-los, se possível, agora com o bom tempo, à escola a pé, para eles terem tempo para Uhum. conversar. Hum, é a parentalidade é o exercício mais difícil da vida. Sim. Portanto, isto é constantemente por tentativa e erro.
E é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folgas, sem férias. E só sabemos se correu bem depois. Exato. Só depois é que sabemos se fizemos alguma coisinha de jeito. Quando aquilo estiver pronto, e aquilo fica pronto muito tarde, é que nós vamos saber se fizemos alguma coisinha de jeito. Eu espero que sim. Sim. E depois eles nunca vêm com livro de instruções, não é? Não. Nisso, por acaso, os nossos, não vindo com livros de instruções, nós... Mas já vinham a falar, pelo menos. Ai, sim. Quer dizer, vinham a falar os nossos, porque não é tácito que uma criança tenha capacidade de se expressar vinda de uma história destas, que é outra questão interessante que levantaste aí um bocadinho por outro motivo, mas é importante. Há coisas, para te dar um exemplo pequenino que as pessoas jamais pensariam sobre isto. O meu filho Duda, quando chegou, não entrava na cozinha. Porquê? Porque nas casas de acolhimento normalmente as cozinhas são industriais e eles não podem entrar. Ok. Portanto, Como uma cantina de escola. Sim. No... Eu dei conta porque ele ficava à porta a falar comigo. E às tantas disse-lhe: podes entrar. Ele não tinha ideia que podia abrir o frigorífico e te dar qualquer coisa para comer. Porque não era, percebes? Portanto, vêm a falar, mas trazem também com eles uma série de outros códigos. Uma mochila pesada. Sim. É preciso começar a esvaziar. Por isso é que é importante que nós saibamos sobre a vida deles, sobre o que é este percurso de vida de uma criança que chega à adoção, para não assumirmos que ele já sabe. Ainda há dias falava isso com o Miguel. Ainda hoje, já são alguns anos de experiência. Faz este ano... Faz este ano... Ai, estou perdido. 7 anos que a Duda chegou. E muitas vezes é fácil nós assumirmos que eles já sabem. Assumirmos que eles têm uma regra apreendida, que eles sabem porque é que não devem fazer assim. E, portanto, dizemos simplesmente não faças. Mas a realidade muitas vezes é outra, não é? Tipo, o exemplo da cozinha. Claro. Sim. Claro. Gonçalo, o que é que tu gostavas que outras pessoas, outras famílias que não estão neste caminho da adoção, nem pretendem estar, soubessem? O que é que era assim mesmo importante que toda a gente soubesse? Era muito importante que toda a gente soubesse mais, olha, vou voltar ao início, sobre o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Porque, de facto, quando como disseste, eu estou a estudar psicologia, e quando eu próprio, com tantos anos, repara, eu comecei a estar envolvido com casas de acolhimento há 25 anos, eu tinha 19, 18, fui voluntário da ajuda de berço, e a partir daí estive sempre muito envolvido com esta área, e é quase uma década de adoção, e é impressionante o dano e depois o eventual trauma que se cria nos cérebros das crianças, de formas muitas vezes muito simples, e que nós não fizemos nada de consciente para fazer aquilo. Portanto, é mesmo importante que as pessoas procurem informações, ainda mais hoje em dia, e eu falei sobre isso também há dias no Pai para Toda a Obra, em que 50% dos jovens entre os 15 e os 24 anos consideram que as notícias nos meios noticiosos habituais são aborrecidas e tendenciosas. É mesmo importante que quem aqui gravita em podcasts, em redes sociais, traga informação útil. E a informação útil é um bebê, uma criança, é uma pessoa pequenina que se está a desenvolver. Mas não é um adulto em ponto pequeno. Mas não é um adulto em ponto pequeno. Qualquer coisa que nós façamos vai impactar a vida e o cérebro, as células dele. Aliás, a epigenética já fala muito sobre isso, no quanto o trauma pode mudar até... a construção do próprio cérebro. Exatamente, e do próprio ADN. Gonçalo, e para finalizarmos aqui uma pergunta que talvez te faça pensar um bocadinho mais. O que é que os teus filhos já te ensinaram ou te ensinam melhor do que qualquer livro de parentalidade? A resposta simples é rigorosamente tudo. Rigorosamente tudo. Não há livro de parentalidade que chegue à convivência com estas crianças. Com crianças em casa, não é? E portanto, eu acho, e ainda mais para quem tem vários, é muito engraçado assistir-se a uma coisa que é: resultou que o primeiro aplicas a estratégia ao segundo e aquilo é um tiro ao lado, assim, uma coisa monumental.
tu às tantas até tens dúvidas se aquilo alguma vez funcionou com o primeiro, de tão errada que foi a estratégia. Porquê? Porque eles não são um bloco. Eles São pessoas diferentes. 3 pessoas, exatamente. Agora, eu acho que os meus filhos, particularmente, ensinaram-me a resiliência e a coragem. E se há algum tipo de heróis nas histórias da adoção, não somos nós, são eles. Portanto, eles ensinaram-me o que é ter coragem, o que é ter resiliência, o que é ter paciência e o que é ter, sobretudo, a capacidade de amar e de confiar quando a vida não lhes ofereceu um único motivo para isso. Obrigada, Gonçalo. Obrigada por teres vindo aqui ao Norte conversar connosco. Obrigado, eu. Foi um gosto falar contigo e esta obrigado. partilha tão inspiradora que sem dúvida que também vai ser útil para muitas famílias. Muito obrigado. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!